A gente lembra, então, a gente já falou anteriormente, que a Anvisa adiou, né, a liberação de autotestes de Covid-19, pediu mais detalhes aí sobre a política de testagem ao Ministério da Saúde. Então vamos falar um pouco mais sobre esse adiamento da decisão com o médico sanitarista e ex-diretor da Anvisa, Gonçalo Vecina. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Opa, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, doutor. Prazer é todo nosso. Doutor, então acompanhamos aí que a Anvisa adiou, né, a decisão sobre o uso e a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil, sob a alegação aí de que faltam alguns dados. A gente lembra que o autoteste já é utilizado ali em outros países. Há quem defenda a utilização dele aqui no Brasil, doutor, porque diz que será uma ferramenta segura, onde a pessoa vai poder aplicar esse teste dentro de casa sem se expor ali a grandes aglomerações. Por outro lado, há quem diga que esse tipo de teste, doutor, precisa de um profissional ali gabaritado justamente para aplicar esse teste, porque poderia causar ali problemas, de repente uma pessoa leiga poderia não saber interpretar o resultado. Eu gostaria da sua percepção, doutor, sobre este assunto, o que pesa contra, o que pesa a favor dessa aprovação. Veja bem, os autotestes, eles têm um padrão de segurança um pouco menor. Eles podem dar falsos positivos, não falsos negativos. 80% é a acurácia do teste. É muito boa, muito simples de usar também. Não existe nenhum problema desse tipo. O único problema que existe é que, quando você compra o autoteste e faz em casa, se der positivo, você deve comunicar à autoridade sanitária. Por quê? Porque a autoridade sanitária tem que saber que tem alguém infectado. Hoje, os autotestes para doenças infecciosas são proibidos, com uma única exceção, no Brasil, por causa da questão da comunicação. São doenças de notificação compulsória e todo mundo que compra um autoteste teria que, em sendo positivo, fazer a comunicação, como acontece no mundo todo, na Inglaterra, na Áustria, na Alemanha. Onde tem autoteste, existe um compromisso de quem compra de fazer a comunicação se ele for positivo. A exceção aqui no Brasil é o teste da AIDS. A AIDS é uma doença de notificação compulsória, tem um autoteste e as pessoas vão na farmácia, compram o autoteste e fazem em casa. Se der positivo, elas comunicam o fato ao Ministério da Saúde através de um programa específico lá do Ministério. Eu não conheço o programa, mas existe esse programa. Então, o que está acontecendo, na verdade, é exclusivamente uma falta de diálogo entre dois órgãos da saúde pública brasileira, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles podiam ter resolvido isso no bastidor, isso não precisaria nem ter vindo a público e não seria grande complicação. O autoteste para a Covid-19 com certeza vai ser aprovado nos próximos dias. Doutor, isso que o senhor está colocando é muito importante. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se pronunciou sobre este assunto. Ele disse que seria difícil mesmo, de fato, implementar esse autoteste no Brasil como uma política pública, justamente por esse aspecto que o senhor está colocando, a questão da rastreabilidade. Quer dizer, isso teria que, então, envolver um comprometimento, doutor, por parte da população, em relatar essa informação, justamente para que o poder público tenha o controle dessas informações, né? O Brasil é um país muito paternalista, né? A gente acha que o Estado tem que fazer tudo. Eu acho que tem algumas coisas que o Estado tem que fazer e outras que o cidadão tem que fazer. Então, o cidadão participar do processo de afastar a doença, e particularmente uma doença tão terrível como essa, eu acho natural. Então, eu não vejo nenhum problema em o cidadão fazer a comunicação para a vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde. A única coisa que tem que ter é um sistema. O sistema provavelmente já existe, porque é o mesmo sistema que hoje estão usando para fazer a notificação de AIDS. Tenho certeza que existe um sistema de notificação da AIDS. Então, as pessoas somente teriam que usar um sistema parecido, ou o mesmo sistema, para comunicar: olha, o meu teste de Covid-19 deu positivo, né? E aí, o Ministério da Saúde fica com o banco de dados que indica o número de casos
positivos que o Brasil tem. Hoje, esse sistema já existe para a comunicação feita dos testes realizados em farmácia, em laboratórios, hospitais, ambulatórios. Existe. Hoje, quando você vai fazer um teste de farmácia, se der positivo, a farmácia vai comunicar ao Ministério da Saúde. Já existe, portanto, o sistema de vigilância epidemiológica dos testes realizados em farmácia. Doutor, uma outra discussão importante que eu gostaria de tratar com o senhor é justamente uma reunião que está acontecendo hoje na Anvisa, que começou a partir das 10 horas da manhã. Os diretores da Anvisa, então, estão reunidos justamente para avaliar se libera ou não o uso da vacina Coronavac em crianças, ali de crianças e jovens, né, de 3 a 17 anos. Vacina essa que, inclusive, a gente relembra que já está sendo utilizada em países como o Chile e o Equador. Esse pedido, doutor, tinha sido feito pelo Instituto Butantan já em dezembro, mas é um assunto que está se estendendo. A agência alegou que faltavam ali documentos, alguns estudos, e agora finalmente essa reunião está acontecendo. Eu gostaria de ouvir, doutor, a sua opinião, a sua avaliação. Seria importante dar uma celeridade a esse assunto? Seria importante termos mais uma opção de vacina para este público? Veja, a Coronavac foi aplicada aqui no Brasil 100 milhões de doses em adultos. Nenhum problema, nenhum caso de evento adverso grave. É uma vacina segura e é uma vacina eficaz. Ela tem um pouco de perda de eficácia nos pacientes acima de 80 anos, por causa da imunossenescência. Os velhos vão perdendo a capacidade de desenvolver resposta imunológica. Provavelmente isso não acontece em crianças. O que nós sabemos de vacinas de vírus inativado, que é o caso da Coronavac, é que a resposta ao imunizante em crianças é muito boa. Então, muito provavelmente, o Chile é um país que há mais de 4 meses já está vacinando com a Coronavac as crianças acima de 3 anos. Além disso, tem a Colômbia, tem a China, tem outros países que estão utilizando a Coronavac hoje. Inclusive, veio um representante da Anvisa do Chile para participar de uma reunião quinta-feira passada na Anvisa e trouxe a experiência chilena para a Anvisa ver. Acho que a Anvisa está correta em exigir mais dados sobre os estudos que indicam a segurança e a positividade da utilização da Coronavac, e que nos próximos momentos nós teremos a liberação do uso da Coronavac, aí teremos 2 vacinas para vacinar as crianças. Teremos a Pfizer e teremos a Coronavac. A Coronavac tem 15 milhões de doses já no Brasil. Nós compramos 20 milhões de doses da Pfizer, mas nós temos 20 milhões e 400 mil crianças. Nós precisamos, portanto, de 40 milhões e 800 mil doses. Compramos 20, temos 15, vamos ter que arrumar mais uns 10 milhões de doses. Mas os 15 milhões de doses que estão estocados no Butantan serão muito úteis e acelerarão o processo de vacinação de crianças no Brasil com muita positividade e segurança. Doutor, enquanto alguns países, como o próprio Reino Unido, acompanham aí, já vem o surto, né, dessa variante Ômicron diminuir, em contrapartida, aqui no Brasil, a gente vê recordes, né? Temos batidos recordes aí de casos de Covid, taxas de ocupação de leitos de UTI também aumentando. Eu gostaria de ouvi-lo, doutor. Que tipo de providência o senhor acha que o poder público precisaria tomar imediatamente frente ao avanço, né, dessa variante Ômicron? A situação, na sua avaliação, que a gente vive hoje é preocupante? É um sinal de alerta aí para toda a população? Há um sinal de alerta para toda a população. A situação é muito preocupante. Embora seja uma doença menos letal, como ela atinge muita gente, o pouco de letalidade que ela tem provoca um número muito grande de casos que necessitam de hospitalização. E é o que nós estamos assistindo, né? O aumento da lotação dos hospitais e das UTIs. Pacientes que têm um quadro clínico já grave, são hipertensos, diabéticos, estão em tratamento de câncer, alguma doença imunológica, etc., são pacientes que estão num equilíbrio clínico instável. Então, quando pegam uma doença como a Covid, desestabilizam e precisam de internação hospitalar. Então, não é tanto a Covid, mas a situação clínica anterior mais a Covid é que cria essa instabilidade.
O Brasil, a Omicron, chegou no Brasil depois de chegar no Reino Unido, no hemisfério norte em geral. No hemisfério norte, a Omicron chegou antes. Então, o que nós estamos vendo lá é o que nós vamos ver aqui. O que nós estamos vendo lá? Um crescimento muito vertiginoso do número de casos, multiplicado por 20 vezes, e aí, 5 a 6 semanas depois do início, o início de uma queda que nós ainda não sabemos como vai acontecer, porque está acontecendo lá ainda. Então, o que nós podemos ver aqui no Brasil? A Omicron começou a produzir mesmo bravo aqui no Brasil no começo do ano. Nós vamos ver esse fenômeno que está acontecendo na Europa, principalmente no Reino Unido, da queda do número de casos, aí por volta da segunda, terceira semana de fevereiro. Se nós seguirmos o padrão europeu, que eu acho que não tem por que não seguir. Então, nós vamos continuar subindo, vamos ter lotação de hospitais, lotação de UTIs, espero que não tenha fila, há possibilidade de não ter fila. O que o governo pode fazer enquanto isso é tudo tão rápido que tem muito pouca coisa que possa ser feita. Eu acho que uma coisa importante é pedir para as pessoas não irem aos estabelecimentos de saúde se não estiverem com doença grave. Ou seja, uma febre que você não consegue controlar, uma dor de garganta que te impede de engolir. Aí você vai à unidade de saúde. Caso contrário, trate a Omicron ou o que você estiver tendo, porque pode ser gripe também, como você trataria uma gripe em casa. Com muita hidratação, tomar água, se alimentar adequadamente, repouso e, eventualmente, controlar efeitos indesejáveis, né? Então, febre, dores, então tome um analgésico, antitérmico. Mas fique em casa, não tem... Saber se é Ômicron ou não muda o prognóstico, não muda o que eu vou fazer com a doença. Se for Ômicron ou se for gripe, o tratamento é mais ou menos o mesmo. O melhor é não se arriscar ficando em filas se você não tiver uma doença mais grave. Tendo uma doença mais grave, vá para o hospital. Informações importantes trazidas pelo médico sanitarista e ex-diretor da Anvisa, Gonçalo Vecina. Doutor, prazer conversar com o senhor. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito importante os seus esclarecimentos e espero que o senhor volte mais vezes aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, parabéns pelo bom trabalho de informação que vocês estão levando ao nosso povo. Bom dia. Até a próxima, doutor.